tudo bem? Bom, tô aqui pra gente continuar a nossa linha da história da arte, tá bom? Logo, logo nós vamos chegar na parte gostosa, acho que mais uma aula só, daí a gente já vai começar com uns trabalhinhos bem legais, tá bom? Bom, sempre relembrando, né? Pré-história, toda essa linha preta e tem mais ainda pra frente, né? Porque foram milhões de anos. Pré-história, que foi dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Aí teve a Antiguidade, que foi depois que descobriu a escrita, que passa a ser chamado História, porque agora as coisas são documentadas. E tem aquelas grandes civilizações, né, do Egito, da Grécia e da Roma, que a gente já comentou. Bom, aí então, onde nós paramos? O nascimento de Jesus Cristo, né? Então, tudo o que aconteceu aqui antes foi antes de Cristo. E agora, tudo o que acontece é depois de Cristo. Olha a diferença do tamanho, da quantidade de anos, né? Depois de Cristo, olha só o que a gente só viveu, né? E olha antes de Cristo, quantos anos a gente já viveu. Bom, então hoje nós vamos ficar aqui, depois de Cristo. Como eu tinha falado anteriormente, antes de Cristo, eles eram politeístas e tinham vários deuses. Quando Jesus nasceu, começou então o politeísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Isso teve muitas brigas, né? Porque os deuses, né, no Egito, por exemplo, tinha deuses que eram os faraós. E eles não aceitavam de jeito nenhum. Como um único Deus? Eu sou um Deus, né? E aí, então, o cristianismo, né, aquelas pessoas que acreditavam em Cristo, elas passaram a ser perseguidas, né? Então, elas eram mortas de maneiras, assim, bem tristes, tipo enforcada, queimadas, enfim. Eles ficavam na perseguição contra os cristãos. Para isso, eles começaram a se reunir ou fazer as coisas em catacumbas. Lá era o local, vamos dizer, de encontros. O que é uma catacumba? Catacumba é tipo um porão, um negócio subterrâneo, onde eles enterravam seus mortos. E lá eles se encontravam, faziam cantorias, né? Mas não era uma cantoria com instrumentos musicais. Era um canto somente ecoado, né? Só pela voz. E lá é onde eles se reuniam, e às vezes também em algumas casas. Só que quando eles eram descobertos, né? Eles eram perseguidos e mortos. A arte, então, nessa época, passou a chamar-se uma arte cristã primitiva. Nessas catacumbas, eles desenhavam as passagens de Cristo, né? A divisão dos pães, o nascimento, enfim, toda aquela história, né? A crucificação. E assim eles foram perseguidos durante 330 anos, mais ou menos, tá? Até que um rei, né, em Constantinopla, ele adere ao cristianismo, tá? Mas por enquanto, toda essa fase, né, depois de Cristo, até uns 330 anos, a arte foi somente escondida nas catacumbas e eram desenhos bíblicos, ok? Já passo a atividade para vocês pelo nosso zap, tá bom? Um beijo, gente!